seu lugar em nome de Jesus. Aproveita e dá o melhor sorriso que você tiver para a pessoa que está do seu lado, dá um abraço nela. Pode abraçar quem está na fileira de trás, quem está na fileira de frente. Glória a Deus. Com bom e com suave é que os irmãos ficam em comunhão. Glória a Deus. Se tomou o seu lugar, eu quero dizer que essa noite Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Deus tem uma palavra abençoada para você. E Deus quer ouvir o seu melhor louvor, Deus quer ouvir a sua melhor adoração. Deixa tudo aquilo que é problema, tudo aquilo que é dificuldade, tudo aquilo que atrapalha a sua conexão com Deus lá fora. Nesse momento você possa estar 100% entregue, rasgar o seu coração na presença de Deus. Que nós possamos declarar hoje que o nosso alvo é Cristo Jesus, que nada mais importa, que nós já destruímos tudo aquilo que nos conecta com o passado, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos puxa para baixo, tudo ficou para trás. O nosso alvo é o Senhor Jesus, é nele que nós confiamos. Amém? Glória a Deus.
confiar nele. Nosso alvo é sempre ele. Nada mais importa, a gente não tem que olhar para a esquerda, a gente não tem que olhar para a direita, a gente tem que olhar para o nosso alvo. A gente tem que acreditar e confiar nas promessas e nas palavras que o Senhor declarou sobre as nossas vidas. Amém? Então, fiquem firmes no alvo, fiquem firmes nas promessas, fiquem firmes naquilo que Deus declarou sobre você, em nome de Jesus. Aliança que me fez.
Jesus abriu mão da glória dele, Jesus abriu mão, sendo 100% Deus, desceu, foi feito como homem para salvar as nossas vidas. Então creia na fidelidade dele em todo o tempo. Em Jesus. Quero dividir uma palavra com vocês hoje a respeito da unidade da igreja. Eu acredito que a gente acaba tendo uma ideia, uma concepção de vida, de mundo dentro da igreja um pouco diferente de quem está fora, né? Isso é normal, a gente, quando vem para Jesus, a gente tem algumas perspectivas que mudam, alguns conceitos que mudam. Mas eu queria começar essa palavra fazendo uma pergunta para vocês aqui. E uma pergunta que facilmente pode ser evitada, porque é um pouco desconfortável. Mas, se nós somos filhos de um Deus tão poderoso, tão incrível, será que nós não deveríamos ter uma vida extraordinária? O que você acha? Sei que parece um pouco lógico, mas a verdade é que as Escrituras, a palavra de Deus, ela nos apresenta algumas promessas incríveis que nós já recebemos da parte de Deus. Obrigado. Da parte de Deus, sua natureza divina, o seu caráter altruísta, um amor incondicional, perdão, alegria e paz que excedem todo entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade, saúde, segurança, estabilidade, sabedoria divina, conhecimento, entendimento, ingenuidade, pureza, discernimento aguçado, criatividade. Um resumo do que são os atributos, né? Encontrados nos céus e que nos foram prometidos também. Mas se a gente for parar para ser honesto, se a gente for parar para pensar de forma sincera, em um nível individual, olhando cada um para si agora, será que nós vemos uma diferença gritante, significativa entre o povo de Deus e as pessoas que estão no mundo? Será? Será que os seguidores de Jesus se destacam no meio das pessoas?
Será que nós brilhamos como uma luz no meio da escuridão? Por exemplo, será que há uma diferença gritante do índice do divórcio dentro da igreja e na sociedade? Será que há diferença? Será que os nossos casamentos são muito melhores, são muito mais saudáveis? Será que os nossos filhos são mais bem educados, mais saudáveis, mais tementes a Deus? Será? Será que nós vemos um caráter, integridade, moralidade dentro da igreja, dentro do povo de Deus, de uma forma drástica, a diferença entre esses atributos de quem está aqui dentro e quem está lá fora? Será que nós conseguimos suprir as necessidades dos outros e proclamar o Evangelho a todas as nações? Algumas perguntas aí para a gente pensar, hein? No início da igreja, os primeiros discípulos de Jesus, eles eram conhecidos como homens que têm causado alvoroço por todo o mundo. Atos 17:6. Homens que têm causado alvoroço no mundo todo. Além da influência e do poder que esses homens tinham, eles não tinham falta de nada. Porque lá em Atos 4:33 diz: grandiosa graça estava sobre todos eles, não havia pessoas necessitadas entre eles. Gente, os discípulos de Jesus, eles eram tão cheios do poder de Deus, eles se destacavam naquela geração de uma forma tão profunda, que as pessoas olhavam para eles como se eles fossem quase não humanos. Naquela geração, naquele tempo, eles eram, acho que quase super-heróis, assim, eles eliminavam as doenças das pessoas, eles curavam as pessoas que sofriam, eles brilhavam com uma luz tão forte, em meio a uma geração que estava perdida, que estava, condenada. Eles tinham uma palavra de salvação, de libertação. E eu insisto mais uma vez em fazer a pergunta que é evitada para nós: será que o nosso estilo de vida difere significativamente do estilo de vida da nossa sociedade? Ou será que nós já estamos acostumados com o padrão desse mundo? Será, irmão, que você reflete tanto Jesus que as pessoas te veem e falam assim: aquele cara ali é diferente, aquela mulher ali é diferente? Será que nós somos tão eficazes como a igreja primitiva em alcançar as nações e fazer a proclamação do Evangelho? Eu acredito que se você um mínimo de coerência, eu acredito que você está pensando assim: eu acho que não. Eu acho que tem alguma coisa errada. Irmão, se não é bem assim, será que eu e você temos dado desculpas ou até alterado a nossa teologia contra aquilo que a Bíblia nos ensina claramente, só para justificar a nossa falta de poder? Será? A gente às vezes ignora esse problema muito grande, dizendo assim: Deus não faz mais assim hoje. Na época de Jesus curava muito. Na época de Jesus ia lá e ele conhecia as pessoas e acontecia uma mudança, assim, e ele realizava milagres. Mas hoje em dia Deus não faz mais assim não. Para ser sincero para vocês, parece que nós estamos moldando o Evangelho para que ele se ajuste à nossa condição, aquilo que a gente acredita, ao invés da gente se alinhar e nos moldar com o que a palavra diz.
perguntas, essas questões, exatamente porque não estamos dispostos a lidar com elas. Afinal, todas as perguntas são muito difíceis de responder, a gente tem que evitar, né? O ser humano, ele tem esse mecanismo, é natural da nossa mente, do nosso psicológico, fugir de questões complicadas. Por isso que você, que é mulher, quer discutir a relação e seu marido está fugindo de você. Aleluia, né? Mas eu creio que se nós olharmos para essas questões com sinceridade diante da palavra de Deus, a abundância de vida a qual está liberada para nós, foi prometida para nós, a qual nós fomos chamados para viver, será destravada. Como filhos de Deus que somos, faz sentido que a gente reflita. A Bíblia afirma categoricamente, em 1 João 4,17, porque nesse mundo nós somos como Ele. João não está dizendo que na próxima vida você vai ser como Ele. Ele está declarando que agora, nesse mundo, nós seremos como Ele. Em 2 Pedro 1,4 diz assim: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Pensa nisso, somos como Ele nesse mundo. Você e eu recebemos a natureza divina de Deus. O processo é simples. Todos nós somos criaturas de Deus. E aí, quando você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se torna filho de Deus. E aí você vai falar assim: mas não é todo mundo que é filho de Deus, não. Porque nós só recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus através do Filho, que é Jesus, o unigênito. Ele nos deu esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando nós recebemos o Filho, nós recebemos a herança, o privilégio de sermos chamados filhos também, amém? Está difícil entender? Está certo, né? Está tranquilo até agora. Então, a partir desse momento, nós recebemos a natureza divina de Deus. A palavra divina, usada por Pedro aqui, no grego se chama Telos, que significa aquele que é propriedade única e básica de Deus. Ou seja, nós somos verdadeiramente nascidos de Deus, propriedade dele. Tem muita gente que fala assim: não tem diferença nenhuma entre um cristão e um pecador. A única diferença é que o cristão foi perdoado. E, infelizmente, gente, essa é uma grande heresia. Porque o primeiro dano que ela traz é diminuir o que Deus fez em nós e por nós através de Jesus. E segundo, anula as promessas de Deus, fazendo com que a gente fique preso às nossas cobiças humanas. Como filhos de Deus, nós devemos manifestar um caráter transformado, amor incondicional, alegria indescritível, paz que excede todo entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade, criatividade, sabedoria divina, entendimento aguçado, conhecimento acima da média e revelação sensível. Só para citar alguns atributos que deveriam ser normais para aqueles que são filhos de Deus. Então, se isso deveria ser normal, por que não vemos isso num campo individual nem coletivo? Por que a gente não vê? Se
Se o reino de Deus está entre nós, por que não está sendo feito na terra como é no céu? A gente precisa perguntar isso, gente. Se questionar sobre isso. A palavra de Deus nos responde isso e a gente precisa analisar. E eu vou ler com vocês uns versículos que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 11, 28. Você já conhece esse texto. Ele diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. A igreja de Corinto tinha um hábito, tinha algo de muito errado com o modo em que eles celebravam a ceia do Senhor. Inclusive, domingo que vem a gente vai ter a ceia do Senhor aqui. A igreja de Corinto tinha um hábito ruim, um modo esquisito de celebrar a ceia, e isso trouxe algumas consequências a eles: fraqueza, doença e morte física. Fraqueza é falta de força. Você já sentiu fraqueza algum dia? Às vezes está tanto sol assim, faz que a pressão cai, né? Você começa a sentir uma fraqueza, uma coisa esquisita. A fraqueza é terrível porque você até quer se movimentar ou quer fazer alguma coisa, mas o seu corpo não responde. Você fica impotente. Ou seja, eles estavam impotentes para ser aquilo que eles foram criados para ser. Está entendendo? Vocês estão sérios hoje? O que houve? Estão prestando atenção? O que Paulo está falando para a igreja de Corinto é o seguinte: era o que Davi também confessou lá quando ele pecou, quando ele adulterou, lá em Salmo 32, 3, 4, ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. E o que Tiago afirma em Tiago 1,14, ele diz: cada um, porém, olha isso, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Meus irmãos, meus amados irmãos, não se deixe enganar. Se nós formos enganados e o pecado na nossa vida não for confrontado, Tiago diz que o pecado pode fazer com que o crente viva uma morte. Isso é tão sério que pode chegar à morte. Não estou dizendo para você que toda dificuldade que você passa na sua vida, qualquer luta que você passa na sua vida, qualquer tristeza, enfermidade, é pecado, gente. Claro que não. É comum nós enfrentarmos algumas tribulações na nossa vida, né, que são difíceis. Por que a gente vive isso? Porque nós vivemos num mundo caído. Quando Adão pecou lá, ele deu legalidade para que todos nós tivéssemos essa natureza caída. Estamos passíveis de viver todo tipo aí de acontecimento ruim. É normal, isso é do ser humano. Para o crente e não crente, não difere. Jesus uma vez disse que um cego perguntaram para ele: Jesus,
Quem pecou para que ele estivesse assim? Ele ou os pais dele? Jesus disse que nenhum dos dois. Jesus estava dizendo que era uma luta dele mesmo. Não foi por causa do pecado, foi por causa da luta. Nem toda fraqueza, enfermidade ou morte prematura ocorre devido ao pecado. Jó, se você for ler Jó, você vai ver que Jó não tinha pecado, né? Jó sofreu com força, né? Mas em alguns casos é por causa do pecado, sim. Em alguns casos é porque há alguma conduta que não é aquilo que ele deveria estar vivendo. Jesus mesmo, após curar aquele enfermo que estava enfermo há 38 anos, falou para que ele não voltasse a pecar, para que não acontecesse algo pior com ele. Não tem como a gente negar que o pecado abre portas, consequências na nossa vida, igreja. E como Paulo diz que não são alguns, mas muitos estão fracos e doentes. E nós precisamos ter muito amor para falar a verdade, mas isso é crucial. Você já parou para entender o que é discernir o corpo? Quando você lê isso aí na hora da ceia, o que é discernir o corpo? O que você acha que é isso? Às vezes a gente lê, né? Paulo está discutindo a questão da ceia do Senhor com a igreja de Corinto, ele está falando sobre isso. Ele reconhece que cada um deve se examinar individualmente, ou seja, olhe para dentro de você mesmo, enxerga aí o que precisa ser colocado no lugar. Porque, não se engane, você tem direito de ter um relacionamento pessoal com Deus. Você não precisa de mim para ter um relacionamento pessoal com Deus, tá bom? Eu não sou a ponte. Ninguém aqui é. Jesus morreu para que você tivesse acesso direto ao Pai. E isso que Paulo está falando, você precisa se examinar, ter esse relacionamento pessoal. Mas ele também fala assim, que todos nós precisamos discernir o corpo de Cristo, isso é, lembrar que aos olhos de Deus todos nós somos um. Sabia disso? Nós somos um corpo. Muitos membros, mas um só corpo. Esse é o foco do que Paulo está dizendo. Nós somos o corpo de Cristo, somos unidos como um só povo de Deus, assim como todo Israel era o povo de Deus, um só. O que Paulo está dizendo é que tem muitos fracos e doentes, é que o corpo de Cristo estava sofrendo como um todo devido ao comportamento de alguns. Vamos ser sinceros? Quantas vezes você já não foi discriminado ou talvez anulado até que você estava falando que algum crente deu mau testemunho? Já aconteceu com você? Você não teve nada a ver. Mas você paga o comportamento de alguns membros que envolve a todos, um só corpo. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, eu acredito que a igreja tinha que pagar imposto. Eu falei, por quê? Porque a igreja é rica, a igreja tem programa na televisão, na rádio. Eu falei assim, mas me conta que igreja tem programa na televisão, são duas, três. Você já viu quantas igrejas tem dentro de uma comunidade que se hoje tivessem que pagar um imposto, fecharia 70% da igreja? Porque não são todos que são ricos, mas são aquelas que estão visíveis. Alguns agiam de modo pecaminoso e egoísta ao tomar a ceia do Senhor. Mas até na sua vida pessoal íntima eles estavam sofrendo, gente, porque eles eram um corpo, uma igreja, um só povo unido.
A Bíblia fala sobre um homem chamado Acã. Você já ouviu falar desse homem, Acã? Já? Acã, ele é um exemplo profundo daquilo que fala a respeito de unidade. Josué 6,17 diz assim: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor, para que seja destruída. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Irmão, o povo de Israel era invencível. Onde eles se propunham a atacar, o Senhor era com eles, eles venciam, eles conquistavam. Deus deu essa ordem que tudo fosse destruído, até que um homem chamado Acã decidiu guardar algumas coisas. Deus mandou destruir tudo, ele decidiu guardar algumas coisas. Olha o que dizem, presta atenção, o que dizem Josué 7,1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. A Bíblia não está dizendo que um homem foi infiel. Vou ler de novo o início para você entender. Mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Quem é que pegou? Acã. Mas o que Deus está dizendo? Israel foi infiel. E também diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Não só contra Acã, porque para Deus Israel estava unida como uma só. E quando um membro pecava, violando as instruções do Senhor, todo Israel era punida. E isso é muito sério. Isso é sério. Isso é tão sério que logo depois, se você continuar lendo, você vai ver que eles perderam uma batalha que era pequena. Alguns homens morreram porque eles estavam em desobediência. Morreram 36 homens de Israel, e eles estavam atacando um lugar pequenininho, nem se comparava com o que eles atacavam, mas eles perderam aquela mesma nação que tinha acabado de destruir Jericó, que era invencível. Agora, porque estavam fracos, irreconhecíveis, doentes, foram derrotados. Sabe qual é a diferença? Foram expostos ao pecado. A desobediência nos afasta de Deus. Josué 7,10 diz: o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Gente, se a gente for pensar de forma lógica, era só Deus chamar Acã e falar com ele, né? Mas Deus estava falando com Josué, o líder. Deus não está falando que foi alguém, Deus está falando que foi Israel que pecou. O corpo inteiro sofreu por causa do pecado de Acã. Josué, os líderes lidaram com isso, resolveram o problema.
Mas nós, como igreja, hoje precisamos pensar, assim como Israel era uma, a igreja é uma só. E o que eu faço afeta toda a minha comunidade. Sabia disso? Vou te dar um exemplo mais fácil. O problema da igreja em Corinto, que não era nada diferente do que nós lemos sobre Acã. Eles comiam a ceia sem esperar uns aos outros e eles estavam desobedecendo as ordens de Deus, a direção de Deus. Paulo ainda fala assim, lá no capítulo 5. Ele diz, olha isso, irmão, ele diz que havia imoralidade escandalosa. Não bastava ser imoralidade, né? Era escandalosa. Um homem que professava ser seguidor de Jesus, portanto, era o Filho de Deus, um irmão em Cristo, um membro da igreja, estava vivendo um pecado sexual intencional. O povo sabia disso, a liderança sabia disso, ninguém fazia nada a respeito. Por isso a igreja de Corinto estava cheia de gente fraca, doente. E a Bíblia diz que alguns até morreram prematuramente. Josué, quando Deus falou, Josué foi lá e resolveu com Acã. Por que a igreja de Corinto não resolveu? Por que eles prolongavam? Eu posso te dar alguns exemplos. Muito provavelmente eles não queriam ofender aquele irmão, né? Como é difícil confrontar alguém, né? Corrigir é difícil, não é? Muito provavelmente eles não queriam ofender aquele irmão, não queriam fazer algum... Sabe, podiam temer que a igreja perderia alguma coisa com isso. Talvez pensasse assim, é melhor ele estar aqui, porque aqui ele ouve a palavra de Deus. É melhor ele ficar aqui pelo menos ele está escutando, né? Ele está ouvindo a palavra de Deus. Ou talvez eles pensassem, esse aqui é um novo convertido, vamos dar mais tempo para ele, esperando que aquele homem abandonasse o pecado, sei lá, são alguns exemplos. Mas isso é um grande erro, e que pode ser a causa da perda de poder espiritual também. Paulo é inflexível ao dizer assim para a igreja: vocês têm que remover esse homem daí. Chega a ser difícil de pensar, né? Paulo sempre tão amoroso. 1 Coríntios 5,2 ele diz assim: vocês devem remover esse homem da comunhão de vocês. 1 Coríntios 5,5 vocês devem expulsar esse homem. 1 Coríntios 5,7 livrem-se do fermento velho, removendo essa pessoa má do meio de vocês. 1 Coríntios 5,13 expulsem o perverso do meio de vocês. Em 13 versos o apóstolo Paulo ordena 4 vezes que aquele homem fosse removido daquela igreja. Falar assim, expulsa esse perverso, cara, é uma coisa forte, não é? É estranho para nós não temos o hábito de fazer isso. Só que lembra de uma coisa? Paulo amava aquela igreja, e Paulo também amava aquele homem. Então, o que Paulo foi tão duro com ele, tão franco? A resposta está no verso 6, no capítulo 5, verso 6, ele diz: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Só um pouquinho, não precisa muito não. Fermento é uma substância que se espalha por toda a massa. Assim como no caso de Acã, todo mundo era afetado, não apenas o homem no seu pecado intencional, na sua decisão de errar. Gente, há uma diferença muito clara daquilo que a gente faz consciente, decidindo, e daquilo que a gente erra como ser humano normal. Há uma diferença, bem? Deus ordenou 7 dias da festa da Páscoa, todas sem fermento, lá para o povo de Israel.
o pão que a gente conhece em pão sem fermento, para que Israel lembrasse, para que eu e você também lembrássemos em todo o tempo, que quando nós fazemos uma aliança com Ele, não pode haver ninguém dado ao pecado em nosso meio. Todos devem se arrepender da desobediência voluntária à palavra de Deus, ou levarão o seu fermento com todo mundo que está perto, contamina todo mundo. Você já viu? Você já teve um lugar que alguém começa a reclamar, você está na fila do banco, e alguém fala assim, você está demorando, né? E alguém está atrás e fala, é? E a outra fala, é um absurdo, a outra está ali conversando. Quando você vê, como é que está o negócio? Uma gritaria. É um absurdo, eu tenho que trabalhar. Um pouquinho de fermento. O pecado da igreja, que é ignorado, se espalha por todos e contamina e traz uma perda irreparável. Que palavra dura, hein, pastor? Então a gente faz o quê? A gente então só bota gente aqui que é muito santa na igreja. O que a gente faz? Ninguém que não vive isso não pode estar com a gente? Claro que não, gente. Todos são bem-vindos. Deve ter uma... mais que aceitável, tem que ser assim, tem que ter uma multidão de não crentes que ouvem a palavra de Deus, todos os cultos, é maravilhoso, mas não membros da igreja. Aquele que fala, eu sou parte do corpo de Cristo, ele tem responsabilidade. Só pode ser membro do corpo de Cristo aquele que se arrepende da sua vida longe do Senhor, das suas atitudes longe do Senhor e entrega a sua vida por completo. Paulo fala assim em 1 Coríntios 5,9: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, olha só, com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. É o que Paulo está dizendo. Sou eu não. Briga com ele. Paulo está falando de um crente que errou em algum momento. Não é isso. Paulo está dizendo a respeito de alguém que se considera crente, mas vive uma vida envergonhando o nome de Jesus em todo tempo. Gente, será que a gente perdeu o temor da presença de Deus? Será que a gente esqueceu que a gente vai prestar conta da nossa vida? Um dia você vai chegar no mesmo lugar que eu vou chegar também. Ter um papo com Ele direto, reto. O pai espiritual dessa igreja fala tão fortemente sobre isso, sabe por quê? Porque ele ama essa igreja, porque ele não quer ver aquela igreja sofrendo, porque o pecado traz sofrimento. Ele fala porque há muito amor no coração dele. Não falar sobre o pecado supostamente protege o pecador, mas eu quero te dizer que se você não confronta a sua própria vida longe do Senhor, pode ser que um dia seja tarde demais. As pessoas tentam dizer para nós que
isso aqui é só mais uma vida, mas não, essa aqui é a única vida. Quando você fechar os olhos aqui na terra, não tem mais o que fazer. Aqui é o ponto, quando fechar os olhos aqui é o ponto final. O que você fez, o que não fez, já era. E todas as suas obras estão anotadas. E você vai prestar conta delas. Tem gente que passa o outro para trás com uma facilidade e fala, gente, será que essa pessoa está achando que vai ficar? Tem gente que vive uma vida longe do Senhor como se não existe não, gente. Não existe outra vida, não existe vida para não existe não. A Bíblia diz que ao homem está dado nascer e morrer uma vez só. Quando eu comecei a pensar mais sério sobre isso, nesse pensamento de sermos um, eu falei assim, Deus, acho que então vai dar ruim. Se a gente depender de todo mundo para que a gente seja abençoado, já é. Se a ação do outro pode afetar a minha vida e a minha igreja, como é que vai ser isso? Há dois aspectos positivos nisso. Primeiro é que você já pensou se todos começassem a viver com o discernimento da sua importância para o corpo de Cristo? Você já parou se todo mundo tivesse a consciência de viver a grandeza do poder de Deus como nunca vimos antes? Eu posso ser a mudança, você também pode ser a mudança. Se não começar comigo ou com você, começará com quem? O segundo aspecto é, quando nós andamos individualmente em obediência à palavra de Deus, sempre seremos abençoados. Se você é fiel, você anda em fidelidade com Deus, você vai sempre ser abençoado. Você pode até passar por um tempo difícil na sua vida, por causa da desobediência de alguém, não tem problema, mas você sempre vai ser abençoado, você sempre vai prosperar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Lembra do caso de Elias? Israel estava perdida, todo aquele sofrimento por causa do pecado do rei, do povo, mas no final a obediência de Elias trouxe mudança para aquela geração, trouxe chuva. E ele mesmo foi abençoado. A pergunta que a gente precisa fazer é: qual é o legado que eu quero deixar para a próxima geração? O que eu quero, como eu quero ser lembrado na próxima geração? A vida passa muito rápido. É rapidinho. Será que você quer ser lembrado na terra como você quer ser conhecido no céu? Tudo vai depender da forma como você se posiciona, em verdade, em amor nesse tempo. Em Atos 2,42, na igreja primitiva, porque eles eram um, eles estavam sempre unidos, e porque decidiram obedecer a palavra de Deus, porque para eles isso não era opcional, era o estilo de vida, obedecer, a grandeza de Deus se manifestou naquele tempo. Eu acredito que nós vamos vivenciar isso também. Eu acredito que o que eles viveram não chega nem perto do que Deus ainda vai revelar daquilo que antecede a volta de Cristo. Eu creio que a gente vai viver obras muito maiores, um mover muito maior. Mas antes disso a gente precisa compreender o poder da unidade. Você sabia que unidade é diferente de uniformidade? Às vezes a gente pensa que unidade é estar todo mundo vestido igualzinho, né? Vamos fazer aqui um congresso, aí todo mundo comer uma blusa. Fala, unidade, não, isso é uniformidade, isso está parecido. Unidade é quando a gente está no mesmo propósito, quando a gente tem a mesma direção, quando a gente está
caminhando para o mesmo lado. Se você der o braço para alguém, alguém pode olhar e falar, olha como é que eles estão juntos, eles são um, mas pode ser que você está querendo ir para lá e eu para cá e a gente fica preso aqui, ó. Unidade é quando a gente vai para o mesmo lugar. Antes de ser crucificado, Jesus orou assim, olha: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Vocês já estavam orando por vocês, né? Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Jesus orou isso. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, os amaste como igualmente me amaste. A oração de Jesus é que nós sejamos um, a fim de que o mundo creia que Ele é o Salvador da humanidade. Olha o poder que tem em viver em unidade. Jesus não orou por um avivamento, Jesus orou por unidade. Às vezes você se considera muito espiritual porque você está jejuando muito, orando muito, mas você não tem misericórdia com seu irmão. Deixa eu te dizer, você não é espiritual. Se você não é capaz de amar quem está do seu lado, caminhar com quem está do seu lado, suportar quem está do seu lado, não há espiritualidade em você. A unidade é que revela a grandeza de Jesus. Porque Ele levará essa mensagem ao nosso mundo. Não tem outra resposta a não ser a glória de Deus, gente. A glória de Deus, ter a glória de Deus, a sua grandeza revelada. É crucial para que a gente cumpra essa missão de levar Jesus a todos. Só tem um problema: Ele reservou essa glória para aqueles que são um com Ele, um com os irmãos. Como que Jesus era um com o Pai? João 5,30 diz: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme eu ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. João 6,38, Jesus diz: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Hebreus 10,7 diz: eu disse, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus era um com o Pai porque Ele não buscava fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Até mesmo quando não era algo comum e nem confortável. Porque apesar do que você pensa, morrer numa cruz não é fácil não. Sabia disso? Jesus sofreu. Jesus sofreu demais. Ele ficou apreensivo, ele mesmo pediu: Pai, se for possível até me afastar desse momento, se for possível passar por isso, não precisar passar por isso, mas que seja feita a tua vontade. Lá no Pentecostes aconteceu algo semelhante com seus discípulos. Cerca de 500 seguidores de Jesus ouviram a ordem para permanecer em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Mas foram só 120 que permaneceram unidos em comum acordo, buscando juntos a obediência à palavra de Deus. Olha como isso é profundo. A conclusão disso é: como Jesus e como a igreja primitiva, essa também é a nossa missão. Sermos um e assim revelar a grandeza do Senhor. Não há outra forma, gente. O caminho da unidade verdadeira não é diferente do caminho que Jesus trilhou, nem daqueles 120 discípulos.
é a obediência à palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que perde muito na vida porque não vive em comunhão, porque não anda junto, porque não se submete a ninguém. Aqui na igreja é um negócio. Você dá um mole, tem alguém na tua casa fazendo uma sopa. Dá um mole, tem alguém na sua casa fazendo alguma coisa. Pegar a Monique, então a Monique inventa um evento na tua casa de repente tem um evento na sua casa. Estar junto. Pensa bem nisso. Quando Israel era eles derrotaram exércitos enormes, conquistaram cidades enormes. Quando Israel estava debaixo do rei de Salomão, eles foram invencíveis. As pessoas eram bem-sucedidas. Por outro lado, quando Paulo se refere à igreja de Corinto, que estava fraca, doente, ele diz que está escutando que há divisão entre eles. Olha que coisa profunda. O que os impediu de ser um? Desobediência à palavra de Deus. Nada diferente da desobediência de Acã com Israel, que fez com que Israel deixasse de ser um e se tornasse fraco, facilmente anulado, derrotado. A gente valoriza a unidade. Não importa se chegou aqui meio fraco, não, meio abatido. Tem gente aqui para te dar a mão e te ajudar, caminhar com você. Mas uma coisa que na nossa igreja a gente leva muito a sério: a obediência àquilo que Deus tem nos dado, nos entregado. Se você é membro, entenda o poder dessa aliança. Se você ainda não é batizado, faça essa decisão de fazer uma aliança com o corpo de Cristo. Porque todos que fomos batizados no seu corpo. Há benefícios tremendos, gente, mas há também responsabilidades enormes. Tem gente que fala de forma mansa, tranquila, como se viver com Jesus fosse história da carochinha, né? Vem para Jesus. Vem para Jesus, você vai mudar de vida. Você estava com uma empresa, você vai ter 7. Você vai trocar de carro. Isso não é evangelho não, gente. Isso tem nada a ver com o que Jesus falou. Quando você vem para Jesus, a verdade é que você encontra salvação, perdão dos pecados, nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova conduta, um novo olhar. Antes você tinha um olhar ruim sobre as pessoas, agora esse olhar de amor, de esperança, de ajuda, de apoio. Você é misericordioso agora. É isso que Jesus faz, Ele nos dá uma nova vida, porque agora passamos a nos parecer com Ele, porque somos um com Ele. Agora, você vem para a igreja não porque você vem cumprir o ritual, mas você vem para a igreja porque você está junto. A verdade é que a igreja não salva ninguém, tá bom? Mas aquele que salva mandou a gente estar juntos. Então a gente obedece. Efésios 4:14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é a cabeça da igreja e nós seguimos o que Ele nos orienta. E se algum homem fala além do que ele fala, você pode anular o que esse homem fala. Se algum dia eu te ensinar alguma coisa que está diferente daqui, você pode escutar isso aqui e não me escutar. Porque nenhum homem tem maior voz do que aquilo que a palavra orienta. A palavra é a nossa lâmpada. Você que está aqui hoje, eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que você possa crescer no Senhor, com todo o seu coração, com toda a verdade que é em você. Eu quero que você feche seus olhos agora, se abaixe sua cabeça, porque nós nunca saímos de um culto sem fazer uma pergunta muito importante. Se há alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor. Se você está aqui hoje, você ouviu essa palavra, você entendeu como é importante pertencer ao corpo de Cristo, ser um com Ele. Aí onde você está, você pode fazer uma oração, entregar a sua vida para o Senhor. Eu queria que você repetisse assim, fizesse sua oração aí no seu íntimo, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou completamente seu. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Continue de olhos fechados, cabeça baixa. Você que fez essa oração pela primeira vez, se há alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para o Senhor, eu queria que você levantasse uma de suas mãos e abaixasse em seguida. Eu quero orar por você. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Aí onde você está, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Alguém afastado dos caminhos do Senhor? Se você estiver afastado e quer retornar para o Senhor, aí onde você está, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você também. Somos todos Jesus? Amém. Vamos ficar de pé então? Vamos louvar o Senhor com uma canção. Te dei meu coração, meus dias são só para ti. Com tua glória.
acontece ao meio da semana. Por isso eu quero saber agora quem está visitando a nossa igreja hoje pela primeira vez, aqui no culto da noite. Tem alguém? Sejam muito bem-vindas também. Recebam nosso abraço, nosso sorriso. Se você procura uma família para congregar, boa notícia que você já encontrou. Se está procurando um povo crente para ficar pertinho, você já encontrou. Agora, se você já tem uma igreja, um pastor, devolva o nosso abraço para aquele lugar que é abençoado com certeza. E eu também quero te encorajar a conhecer as nossas células. Ao longo da semana a gente tem células de todos os perfis. Então, se você é jovem, ou se você é jovem há mais tempo também, né? Tem o pessoal que fala assim. Se você é criança, adolescente, adulto, enfim, você consegue encontrar uma célula de repente pertinho da sua casa. Então não deixe de participar dessa comunhão com a gente. É muito bom no meio da semana a gente ter esse refrigério e estar com os nossos irmãos, nossos amigos. E essa é uma igreja onde você pode sim viver isso, viver essa família. Deus pode te dar amigos nesse lugar. E por isso a gente tem algumas programações. Você vai ficar ligadinha agora para saber o que você vai fazer nos próximos dias. Amém? Além de tudo, a gente também tem a campanha dos alimentos. Então aqui para o culto você pode trazer o quilo do amor. Para a sua célula você pode levar o quilo do amor. Porque da mesma forma que o Senhor tem abençoado a nossa mesa, a mesa da nossa casa, Ele também tem o desejo de alcançar outras mesas, outras famílias. Então você, dentro da abundância que o Senhor tem provido na sua vida, você pode também abençoar outras casas, amém? Então traga para cá o quilo do amor, coloca na sua lista do mercado para não esquecer, porque senão a gente esquece. Então sempre fica aqui, não, na próxima, domingo que vem eu levo. Coloca na listinha que você não vai esquecer, eu tenho certeza. Além de tudo, ao longo da semana também a gente se reúne em oração, segunda e quarta-feira às 18 horas. Então você não precisa orar sozinho ou orar sozinha. Essa reunião de oração é online, então onde quer que você esteja, você pode participar. Então você recebe o link pelo WhatsApp, assim você entra lá, entrega seus pedidos, ora junto com a igreja, amém? E a gente também tem aqui todo domingo pela manhã, às 8h30, o nosso café da comunhão. Então você chega mais cedinho, tem gente que faz dobradinha, né? Vem no culto da manhã e vem no culto da noite. Mas aqueles que vêm no culto da manhã podem chegar um pouquinho mais cedo e participar do café da comunhão. Assim você conhece mais o corpo de Cristo. Quem são os meus irmãos? O que eles gostam de fazer? Será que eles tomam café ou não? É no café da comunhão que você vai saber. Assim a gente consegue ficar mais pertinho e se conhecer um pouco mais. Amém? Além de tudo, a gente sabe que a nossa igreja está em constante expansão, o reino de Deus tem crescido e a gente faz parte disso. Então, aqui na igreja nós precisamos de servos. Seja servo, o Senhor conta com você. O Senhor conta com o seu servir na casa de Deus. Então, quais são os dons e talentos que o Senhor te deu? Você pode usar para abençoar outras vidas. Nós temos vários ministérios aqui. Você pode encontrar algum. Pergunta para o pessoal que está de colete verde, de colete preto. Como você pode fazer para se integrar na igreja também em serviço. Amém? E eu tenho várias novidades. Então, calma aí que não acabou, gente. A gente está quase chegando no meio dos anúncios. Vamos ter que ouvir um pouquinho mais. Calma aí. A nossa festa da roça está chegando. Vai ser no dia 12 de agosto. Deixa eu confirmar aqui para eu não falar a data errada. O pastor já falou um pouco sobre isso, né, mais cedo. 12 de agosto. Dá tempo ainda de comer o caldo verde, né, comer uma sopinha de ervilha, um bolo de aipim. Então, às 16 horas, no dia 12 de agosto, na Rua Artaban 320, a igreja vai estar reunida. A gente vai ter barraquinhas, atrações. Então já marca na sua agenda, chama seus tios, primos, chama todo mundo para ser uma bênção. Amém? Além de tudo, as mulheres vão ver uma experiência incrível. No dia 20 de agosto, deixa eu confirmar aqui, isso mesmo, no dia 20 de agosto a gente vai ter o primeiro chá de mulheres. Não, a bênção? Então vai ser aqui mesmo, aqui no salão. É um domingo, vai ser na parte da tarde, a partir das 3 horas. Então de 3 às 5 a gente vai estar aqui, você já fica direto para o culto da noite, chama as suas primas e amigas para a gente estar aqui junto no chá das mulheres, que inclusive tem um tema, mulheres que avançam. Amém? Além de tudo, domingo que vem vai ser um dia muito cheio aqui na igreja. Eu sei que a sua cabeça já está lotada de informação, mas qualquer coisa, você pergunta para o seu líder de célula, se atualiza. Quem está no grupo da igreja não perde nada, a gente tem um grupo no WhatsApp, você pode entrar também. Lá a gente vai rodando os anúncios. E no domingo que vem, aqui na parte da manhã, a gente vai ter a Santa Ceia. No culto da noite também. E é uma bênção, faça parte disso, não deixe de vir.
Não deixe de cear na casa do Senhor. E além disso, no domingo à noite, semana que vem, a gente vai ter a Ceia Jeová Nissi, trazendo uma apresentação abençoadíssima para as nossas vidas. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ver de perto a Ceia Jeová Nissi, você vai ter essa oportunidade aqui no domingo que vem. Amém? E a apresentação de bebês, tá? Eu falei que era bastante coisa. Calma aí, gente, paciência. A apresentação de bebês está chegando. Então, se você tem um bebezinho para apresentar na sua família, você pode procurar a Monique, que ela vai fazer inscrição, vai te ajudar a fazer inscrição, os próximos passos, o que fazer. Sem ser esse próximo domingo, no outro, dia 13. Não? Mudou, gente. Como a gente vai guardar essa informação? Foi o dia dos pais, dia dos... terceiro domingo de agosto, então. Bom que a gente tem mais tempo de se organizar, né? Então, as apresentações vão acontecer no culto da manhã e da noite. Então, você pode se inscrever direto com a Monique. E, por fim, eu sei que vocês estão ocupados, né? Muita coisa para fazer. A gente vai entender onde é que a gente vai participar nas próximas programações da igreja. Mas, por fim, o nosso batismo também está chegando. O batismo vai acontecer no último sábado de agosto. Agosto está lotado, gente. Socorro! Então, no último sábado de agosto, pela manhã, dia 26, vai acontecer o nosso batismo. Se você entendeu que esse é o momento de descer as águas, firmar o seu compromisso com o Senhor, faça as aulas de batismo que estão acontecendo e assim você vai nascer de novo em nome de Jesus. E a nossa cantina está ativa. Ali a gente tem bolo de cenoura com aquele chocolate extra. Você pensa em chocolate extra, não tem chocolate, tem 2 vezes chocolate no bolo de cenoura. Então talvez seja bolo de chocolate com cenoura, não sei. Mas também, além disso, tem cachorro quente que a dona Valquíria caprichou, gente. Então assim, imperdível. Imperdível. Não percam, tá ali atrás. Tem Coca-Cola também, Guaravita, vai ser uma bênção, assim a gente ajuda na obra do Senhor, porque a nossa cantina tem um propósito de arrecadar os fundos para o nosso templo que está chegando. Amém? Glória a Deus. Perguntei para quem está do seu lado assim, vai pagar meu lanche hoje? Abre essa mão aí. Em nome de Jesus, paga meu bolo. Paga meu bolo de cenoura. Gente, a gente não vai deixar ficar nada na cantina, amém? A gente vai abençoar porque a gente tem um propósito, como a Tânia falou, e isso é muito importante. Eu não dei um aviso aqui de manhã, mas vocês passam aí, né? Para as vezes a gente vai falando também. A partir dessa semana, durante 4 semanas, as nossas células vão funcionar um pouquinho diferente. Nós geralmente trazemos o roteiro da nossa célula, a palavra que nós damos aqui no culto. Mas nessas 4 semanas, a gente vai enviar um videozinho lá para os líderes de célula e nós vamos falar nessas semanas sobre a visão da nossa igreja. A gente vai falar sobre o cuidado de discipulado na célula. Então a gente vai enviar um roteiro especial nessas semanas e vai ser uma bênção, porque, para você que não sabe, a nossa igreja é uma igreja em células, uma igreja que funciona assim, com cuidado. A gente sabe que é muito comum, né? A gente às vezes entra aqui na igreja, sai, a gente às vezes nem consegue conhecer as pessoas, mas na célula é impossível. Na célula você está perto, na célula você tem alguém para te dar um abraço, para trocar uma ideia com você. Então, durante essas semanas a gente vai falar muito sobre isso nas células também, aqui nos cultos, e vai ser uma bênção. Eu acho que é isso, né? Acho que não tem... Sexta-feira agora a gente vai ter a nossa taça de membresia. Para você que deseja se tornar membro aqui da nossa igreja, você que já é batizado, você que está vindo de outra igreja e quer se tornar membro da nossa igreja, na sexta-feira nós vamos ter a nossa taça de batismo. Aí você que deseja, procura alguém de Colete Verde, pode procurar, procura alguém aqui que está servindo, para você dar o seu nomezinho, a gente vai te passar o endereço, tá bom? Vai ser uma bênção ter você lá, ajudar você. E é isso, vamos orar, vamos ficar de pé? Seu irmão está doido para pagar o seu cachorro quente ali, ele está nervoso aí para eu terminar o curso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado por mais esse domingo na sua presença, Deus. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui desde manhã e como é bom estar na tua presença, Senhor, como é bom estar na tua casa, como é bom estar com nossos irmãos, Senhor, que o Senhor possa
continuar falando aos nossos corações e nos dando uma semana na Sua presença, Pai. E que o amor de Deus, nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as divinas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Vai em paz, gente. Beijo, boa semana. Vai com Deus.